Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário aí que você estiver nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início a mais um Auxílio ao Evangelho no Lar. Este é o de número 191, onde vamos estudar, né? Você já sabe, né? Ah, claro que você já sabe, né? Olha aqui, ó. Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 27, penúltimo capítulo. É aquele que fala, pedi e obtereis. Ou seja, ele fala sobre a prece, né? E hoje estudaremos o item 22, Instruções dos Espíritos, maneira de orar. Olha, isso é uma grandeza, a quantidade de pessoas que mandam mensagens, né? Sérgio, qual é a melhor maneira de orar? Qual é a maneira correta de orar? Tem maneira correta de orar? Vamos então entender tudo isso no estudo de hoje, tá bom? Então vamos lá. Muito bem, a nossa página na internet está aqui, ó, www.evangelionolaR2012.blogspot.com. Entrando lá, o que você vai encontrar? Toda semana, toda sexta-feira, um novo vídeo. Você vai encontrar também, além desse vídeo, o passo a passo de como fazer o Evangelho no lar. Sérgio, mas eu não tenho o Evangelho, eu não tenho texto. Não tem? Lá nesse site você vai encontrar o texto do Evangelho. Ah, Sérgio, mas eu não tenho a página de preparo. Hoje, por exemplo, é do livro Pão Nosso, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Não tem a página de preparo? Você não tem o livro Pão Nosso? Poxa, lá no site tem o texto. Olha, Sérgio, literatura espírita, os textos de espírita, né? Tem um monte de palavra difícil. E quer saber? Eu concordo com você totalmente. E sabe o que a gente faz? A gente coloca o significado dessas palavras do lado delas. Hoje, por exemplo, né? Ele vai falar, aí já não é nem questão de palavra difícil, ele vai falar, por exemplo, sobre Tabor. Jesus ao Tabor. A gente explica o que foi Jesus ao Tabor. Tudo mastigadinho. Tenho tira dúvidas. E se você ainda tiver dúvida, manda um WhatsApp para cá. Sabe qual é o WhatsApp? Aqui, ó, 21 99 247 5631. Vou repetir, hein? 21 99 247 5631. Pode mandar o WhatsApp, pode tirar a sua dúvida. Você quer falar de Evangelho no Lar, quer mandar convite para eu dar alguma palestra aí na sua casa espírita, seja onde for, quer falar sobre terapia, quer apenas conversar, tirar alguma dúvida, manda o WhatsApp, à vontade, não tem problema nenhum. Eu sempre respondo, às vezes demora um pouquinho, mas eu sempre respondo. Se você prefere mandar e-mail, olha aqui o e-mail, amorperdãoefé@gmail.com. Pode mandar o e-mail também. Eu sempre respondo, tanto o WhatsApp como o e-mail. Agora o e-mail eu falo que tem muitas vezes que a mensagem não chega. Ela vai naquela caixa de spam. Mandou o e-mail, passaram 10 dias e eu não respondi, manda de novo, tá? Então são os canais ali. Nas redes sociais, quem gosta de me acompanhar no Instagram, no Facebook, olha aqui, ó, Sérgio W. Soares. É só você botar no facebook.com/Sérgio W. Soares. No Instagram, você procura lá, Sérgio W. Soares. E pode clicar lá à vontade. Você vai ser sempre muito bem recebido, tá? Então são esses os canais aí de comunicação que a gente tem. A gente também comenta sobre a importância de curtir e compartilhar o nosso Evangelho no Lar no Facebook. Olha aqui, ó, facebook.com/Evangelho no Lar 2012, tá? Então, ó, faz aí igual a Cris Nunes, que ela toda segunda-feira faz o Evangelho no Lar, ela curte, ela compartilha. Vamos levar adiante, né, cada vez mais essa proposta, essa ideia do Evangelho no Lar é muito importante, né? Então, vamos dar força, dar energia para as coisas boas, né? E a gente lembra também que esse estudo é transmitido na Rádio Espiritismo, aqui, ó, radioespiritismo.com.br, 24 horas, programação espírita no seu celular. Você pode acompanhar onde você estiver, tá bom? Vamos dar início então com
a prece de abertura, né? Vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, benfeitores, nossos anjos da guarda, encarnados e desencarnados aqui presentes, né? Muito obrigado por mais esta oportunidade que nos é dada ao estudo, ao aprendizado e ao conhecimento. Obrigado aos anjos guardiães que desde cedo aqui se encontram, preparando, harmonizando, higienizando, espiritualmente falando, este ambiente. E que possa, no estudo de hoje, assimilarmos, compreendermos todos os conteúdos que serão vistos hoje e principalmente que nós consigamos colocá-los em prática no nosso dia a dia, tornando-nos assim cada vez mais instrumentos de ajuda, de auxílio ao nosso próximo, instrumentos de Deus a cada momento que praticarmos um ato de amor, de perdão, de fé, de caridade, de tolerância, de paz, de paciência, de alegria, que estejamos sendo verdadeiros instrumentos de Deus na nossa caminhada de progresso e de evolução. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, feita aí a prece de abertura, né? Vamos para a página de preparo. Eu lembro para aqueles que acompanham a gente aí pela rádio, prepara a água, prepara o copo, vasilhame e daqui a pouco tem a fluidificação da água, tá? Mas agora é o momento da leitura da página de preparo. Hoje ela é do livro Pão Nosso, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. A gente lembra sempre, né, que a nossa página de preparo, ela não é leitura aleatória. 99% das pessoas fazem leitura aleatória. Pega a coleção Fonte Viva, abre ao acaso uma página e lê. Tudo bem, leituras lindas, maravilhosas, mas nem sempre aquela leitura tem a ver com o tema do estudo do Evangelho. Ok? No nosso caso, não. A gente pegou essa coleção, separou ali, isso aqui é do capítulo tal, isso aqui é sobre o capítulo tal. Então, é por isso que muitas vezes a nossa página de preparo, ela leva até mais tempo do que o próprio estudo do Evangelho, dependendo aí do caso. Porque nós já estamos falando sobre o assunto, ok? Então, capítulo 108 do livro Pão Nosso. Oração. Então, vamos ver, né? O que o Emmanuel tem para nos ensinar aí. Oração. Ele começa então com uma citação, né, uma frase de Paulo, que foi anotado em Colossenses. Colossenses capítulo 4, versículo 2. Então, o que Paulo recomendou ali? Paulo falou assim: perseverai, insista, né? Perseverai e insistir, né? Perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Insista na oração. Velando mantendo-se nela com ação de graças. Quando você faz uma prece, você está mais preocupado com os seus pedidos ou você está mais preocupado com os seus agradecimentos? Eu conheço muita gente boa que fala assim: mas Sérgio, prece não é só para pedir? Ué, se eu já recebi... Eu falo, olha, agradecimento é bom também. Até porque, gente, a prece... E aí eu não vou falar só na prece não, né? A prece, ela tem muita parte de energia. Eu estou colocando para fora as minhas vibrações, sejam elas positivas ou negativas, tá? E lógico, aquilo que, lei de causa e efeito, aquilo que eu transmito é aquilo que eu recebo.
Lei de causa e efeito. Eu plantei laranja, eu vou colher laranja. Eu plantei limão, eu vou colher limão. Eu plantei morango, eu vou colher morango. Aquilo que eu transmito, eu recebo. Então, na prece, se eu ficar transmitindo aflição, a probabilidade de você receber aflição, ela é muito grande. Então, o que acontece? Quando eu trabalho o simples ato, o simples fato de eu trabalhar gratidão. Ah, Sérgio, não tem nenhum motivo para eu ser grato, não. Não tem mesmo, não? Você está assistindo esse vídeo aí por uma internet. Quantas pessoas tem? Você talvez tenha olhos para ver ou ouvidos para escutar. Se você não tiver os olhos para ver, ao menos tem os ouvidos para escutar. Você tem a possibilidade de um aprendizado. Você provavelmente tem uma casa para morar, tem um local para dormir. Muito provavelmente você tem comida na tua mesa, seja em grande fartura, ou seja, aquele feijãozinho com arroz ali que está de bom tamanho. Você está vivo. Você está com a sua atividade cerebral funcionando. Você consegue pensar, você consegue sentir, você consegue raciocinar. Olha quantas razões que existem aí de gratidão. Então, quando eu trabalho o sentimento de gratidão, ele é um sentimento verdadeiro. Ele é um sentimento que eleva o meu padrão vibratório. E ao elevar o meu padrão vibratório, adivinha? Lei de causa e efeito, eu começo a receber mais daquilo. De um padrão vibratório elevado. Por isso é importante, na prece, a gente trabalhar a gratidão. Repara, né? A primeira frase aqui da página de preparo, olha que interessante. Quando o tema é, né, maneira de orar. A gente já está falando aqui sobre isso. Então a gratidão, ela é muito importante dentro desse processo. E Paulo ali nos insistia, né? Nos ensinava, né? Perseverai em oração, mantendo-se nela com ação de graças. Então a gente sempre ter um bom motivo para agradecer. Podemos ter motivos também de angústia e de aflição. Mas se eu vibrar angústia e aflição, eu vou receber mais angústia e aflição. Se eu vibrar gratidão, paz, tranquilidade, eu vou receber gratidão, paz, tranquilidade. Deu para perceber aí? Então, continuando aqui, né? Aí o Emmanuel começa a explicar. Muitos crentes estimariam, né, preferiam movimentar a prece qual se mobiliza uma vassoura ou um martelo. A vassoura e o martelo, você tá varrendo ali, ó, tá varrendo, é do mesmo jeito, né? É uma coisa mecânica, é uma coisa automática, não é verdade? Então muitos gostariam da prece dessa maneira, como se fosse automático. E na hora dessa prece, exigem resultados imediatos por desconhecerem qualquer esforço preparatório. Ah, eu quero resultado, eu quero para agora, eu quero para ontem. Ah, tá legal. Você quer para ontem. Olha, tem uma frase que eu acho bem interessante, aquele desenho animado do Aladim, que tem aquela lâmpada, né, que tem o gênio da lâmpada que dá os 3 desejos para ele, né? Gente, até o Aladim, para ter os 3 desejos, ele teve um trabalho de esfregar a lâmpada. Ele teve que fazer um trabalho de esfregar a lâmpada. Se ele não esfregasse a lâmpada, não ia aparecer o gênio. E quantos de nós queremos o resultado de braço cruzado, paradão ali,
Não, é que eu quero porque eu quero. Será que é assim? Será que isso iria representar de você estar sendo abençoado? Ou isso iria representar de você estar sendo mimado? Mimado mesmo, igual um bebê chorão, mimado. Ah, tá chorando, toma um chocalhinho pra ele. Isso iria trazer o quê? Em progresso, em evolução e em desenvolvimento. Não ia trazer nada. A gente não está reencarnado para o progresso, para a evolução e para o desenvolvimento? Ora, então, muitos, né, querem o resultado imediato, não quer esforço, não quer... Ah, tá bom. Ele continua, outros perseveram na oração, mantendo-se, todavia, angustiados e espantadiços, espantados. Ok, tem muita gente que só pensa em Deus, só pensa em prece, é na hora que não aguenta mais. É na hora que está no perigo, é na hora que está... Ah, tá legal. É até engraçado isso, né? Basta você no avião ter uma turbulência, o avião começa a cair ali, né? Cai por um tempinho, depois ele se restabelece, né? Que um monte de gente lembra de fazer prece. É muito engraçado isso, né? Curioso, né? Um monte de gente, até ateu, até quem é ateu começa a fazer prece nessa hora. Ah, tá ok. Então, ele continua falando, né? Aquela angústia e tudo. Veja, não é que esteja errado, não. É ótimo que faça prece. Ele não está criticando, que fique claro aqui. O Emmanuel não está criticando quem faz a prece em hora de angústia e de espanto, não. Pelo contrário. É importante sim que a gente faça. Mas por que eu não posso também fazer a prece em outros momentos, em outras situações? Ok? Continua falando aqui, né? Desgastam-se e consomem valiosas energias nas aflições injustificáveis. Então ele fica reclamando ali, ele fica aquelas aflições que... por que o mundo é desse jeito? Por que o governo é desse jeito? Por que o país é desse jeito? Por que meu parente é desse jeito? Ou seja, a aflição que não vai mudar muita coisa. Enxergam somente a maldade e a treva e nunca se dignam examinar o tenro, o delicado broto da semente divina ou a possibilidade próxima ou remota do bem. O cara só enxerga problema. Ele vibra problema, ele só enxerga problema. E muitas vezes são pessoas que têm um perfil que você até apresenta uma solução e ela joga um problema em cima daquela solução. O nosso Evangelho no Lar não deixa de ser um exemplo disso. Em atendimento fraterno, eu falo assim, né? Você já fez o Evangelho no Lar? Ah, não, Sérgio, não sei fazer não. Tá, e se eu te der o passo a passo? Ah, Sérgio, não, mas eu não tenho eu não sei como é que é. Ainda se tivesse algum vídeo, eu falo, olha, e se eu mandar um vídeo para você? Ah, Sérgio, não dá, eu não tenho aquelas... Eu não tenho o Evangelho, eu não tenho dinheiro para comprar o Evangelho. Segredo entre nós, tem lugar que vende a R$5. Isso quando não dão. Lá na nossa casa espírita a gente dá, se a pessoa não tiver. Né? Ah, mas eu não tenho Evangelho. Tá, e se eu te der o texto do Evangelho? Ah, Sérgio, mas tem aquela página de preparo? Eu também não... Tá, e se eu te der a página de preparo? E se eu te der o significado das palavras difíceis? E para cada solução o cara arranja um problema. E aí eu mostro a ele esse site, mostro a ele tudo, né? E outros sites também, a gente não é o único só não, que é isso, né? Longe de nós, né? Mas estou mostrando aqui uma solução. Aí o cara, e aí, tá fazendo o Evangelho? Ah, não, é que eu tava com sono, Ou seja, para cada solução que você dá, o cara arranja um problema. Ué,
E aí ele reclama da vida, porque ele só tem problema. Sim, mas ele procura problema o tempo todo. Ele não consegue enxergar soluções, ele só enxerga problemas. E aí a questão está nos problemas ou está nele? É melhor ele reavaliar a sua maneira de enxergar a vida e de enxergar as situações. Deu para perceber, né? Então ele só olha a coisa negativa. É até importante nessa hora, peraí, deixa eu me afastar um pouquinho. Ah, Sérgio, mas é um parente, mora na minha casa. Tudo bem, eu não tenho como me afastar então. Mas na hora que aquela pessoa estiver vibrando, né? Olha só, dá licença um instantinho que eu vou fazer aqui alguma outra coisa, né? Por quê? Porque ele jorra uma energia e você de repente está junto, vai para você. Então deixa eu me afastar um pouquinho, deixa eu ir para um outro lugar. Às vezes isso acontece até com várias pessoas, por questão de cultura, por questão de hábito. Quando as pessoas, né, às vezes tá em casa, o pessoal vendo aqueles noticiários que só conta desgraça, as pessoas não enxergam que elas estão vibrando em desgraças, e aquilo é uma energia que ela é negativa. Eu, muitas vezes, quando eu estou na casa de alguém, né, estou em algum lugar, né, pô, vamos botar em outro canal, vamos ver em outra coisa. Não, Sérgio, eu quero ver, a gente quer ver isso aqui, olha lá, morreram não sei quantos, mataram não sei quantos, né, invadiram não sei quantos, aí o cara vibrando com aquilo, parece até que foi um gol do time dele. Parece que está vendo a partida de futebol e foi gol do time dele, que está vibrando ali com aquilo. Aí você vê, quem tem evidência, vê uma energia densa, uma coisa pesada ali. Tá bom. Né? Não vou mudar o canal de televisão ali, já que está todo mundo insistindo. Mas eu posso, educadamente, né? Tá bom, daqui a pouco eu vou fazer uma coisa ali fora. Aí eu dou uma saída, eu vou pro meu quarto, eu vou pra rua, eu vou dar uma volta. Por quê? Porque eu não preciso, não tenho nenhuma necessidade de entrar nessa faixa vibratória, que não é legal. Ok? Então, fala aí dessa turma, né? Enxerga a maldade e só vê o lado negativo, né? Ele continua. Encarceram-se, ficam presas, né, no lado mal e perdem, por vezes, uma existência inteira sem qualquer propósito de se transferirem para o lado bom. Vibra no negativo, só faz coisas negativas. Às vezes até uma pessoa bem intencionada, mas ela só faz coisa negativa. Vai fazer o quê? E aí entra aquela grande pergunta que volta e meia eu faço aqui no nosso Evangelho no Lar, né? Você está aproveitando a encarnação ou está só curtindo ela? Ou nem curtindo ela você está? Cuidado, diferença entre curtir a encarnação e aproveitar. Aproveitar é ter rendimento. Não é só rendimento financeiro, não. É rendimento de aproveitamento. A gente reencarna com objetivos. Quais são os objetivos principais? Corrigir minhas imperfeições e aprimorar as minhas qualidades. E aí eu fico parado. E aí eu fico só vendo esses noticiários. Eu fico só, o cara não está aproveitando a encarnação. Vai desencarnar, vai encontrar com seus mentores espirituais. E aí, meu filho, como é que foi? Ih, rapaz, eu não fiz nada daquilo que estava programado. Ah, tá bom. Pode reencarnar de novo? Posso reencarnar de novo? Pode. E assim vai, né? Ele continua falando que probabilidade de êxito, de sucesso, né? Deixa eu botar aqui. Que probabilidade de sucesso se reservará ao necessitado que formula uma solicitação em gritaria, com evidentes sintomas de desequilíbrio. Tem gente que faz prece gritando, berrando. Às vezes eu até falo com algumas pessoas, eu falo, gente, Deus não é surdo. Por que você está gritando aí? Por que você está berrando aí?
Você berrando, você está vibrando o que tipo de sentimento? E será que na hora da prece, um elemento fundamental na hora da prece é o da fé? É fé, você ter fé. Mas se eu estou gritando, eu estou angustiado, eu estou com aquela coisa toda, pera aí, eu posso começar uma prece angustiado. Muitas vezes a angústia ou a ansiedade me levam a tomar a atitude da prece. Ok, eu posso começar a prece angustiado, aflito, ansioso, mas eu devo me lembrar que a prece ela é um ato de fé. Então eu começo a prece angustiado e nervoso e eu vou substituindo essa sensação, esse sentimento, pelo sentimento de fé, de esperança, de alegria. Então ele coloca isso aí, né? A pessoa fica desequilibrada. Quantos que fazem desequilibrados, né? O concessionário sensato de início adiará a solução, aguardando prudente que a serenidade volte ao pedinte. Você imagine uma pessoa que você tem uma loja, tem um comércio e entra alguém gritando e berrando e isso e aquilo, e ele fala: o que você vai fazer? Você vai falar assim: meu filho, se acalma um pouquinho, bebe uma água. Quando você estiver calmo, aí você fala comigo, até para eu poder entender o que você quer. Não é verdade? A gente não faz isso? Né? Ele continua aqui falando. A palavra de Paulo é clara nesse sentido. É indispensável persistir na oração, velando nesse trabalho com ação de graças. Vamos sempre fazer oração, sempre, sempre. Ter os pedidos, ter os agradecimentos. E forçoso é reconhecer que louvar não é apenas pronunciar votos brilhantes, é também alegrar-se em pleno combate pela vitória do bem, agradecendo ao Senhor os motivos de sacrifício e sofrimento, buscando as vantagens que a adversidade e o trabalho nos trouxeram ao espírito. Eu estou vivendo uma dificuldade, tá? Mas eu vou agradecer a dificuldade? Não, não é agradecer a dificuldade, mas agradecer talvez a oportunidade. Porque diante daquela dificuldade, eu reavaliei determinadas atitudes que eu tinha para que então eu me tornasse uma pessoa melhor. Deu para entender isso aí? Então, eu estou ali fazendo a prece, estou agradecendo pela oportunidade e pedindo talvez luz e inspiração para eu conseguir tomar decisões que sejam mais iluminadas. Agora, também na hora de tomar as decisões mais iluminadas, é importante o quê? Eu fazer a minha parte. Eu analisar, eu estudar, eu aprender, eu conversar com pessoas. Então, esse processo, né, ele é um processo de construção. É a gente entender que se Deus ele é o Criador, nós somos co-criadores. Ou seja, nós também estamos criando junto. Estamos criando junto, nós somos co-criadores de Deus. Graças a Deus existe a tecnologia, existem os alimentos, existem, né? Ok. Mas nós também criamos juntos. Essa tecnologia não veio Deus e fez. Veio Deus, nos inspirou e nós fizemos a tecnologia, nós fizemos as casas, construímos as casas, nós trabalhamos e tudo. Somos co-criadores. Então que a gente tenha essa percepção, né? Deixa eu ver aqui. Aí para fechar a página de preparo, né? Peçamos a Jesus o dom da paz e da alegria, mas não esqueçamos de glorificar-lhe os sublimes desígnios, né? As vontades de Deus, né? Toda vez
que a sua vontade misericordiosa e justa entra em choque com os nossos propósitos inferiores, tá? Então esse sua aqui, ele deve ser maiúsculo, a vontade de Deus. Entra em choque com nossos propósitos inferiores. Então o que acontece? Os nossos propósitos inferiores é a gente aqui enxergando 2 metros na nossa frente. Quando de repente Deus ali, os nossos benfeitores, os nossos amigos espirituais, eles estão enxergando muitos quilômetros ali na frente. Então às vezes eu preciso passar por uma dificuldade para me levar a um aprendizado que vai me capacitar um progresso, uma evolução muito maior. Esse aí é o grande ponto. E aí às vezes eu fico contrariado, peraí, o que eu posso aprender com isso para melhorar, né? E continua, e estejamos convencidos de que oração intempestiva, né, nervosa, irritada, né, constituída de pensamentos desesperados e descabidas exigências. Tem gente que exige, né? Parece que tá brigando com Deus, né? Eu exijo isso, eu exijo aquilo, né? Ah, legal. E gritando, né? Ah, tá. Né? Exigências descabidas, né? Destina-se ao chão renovador, qual acontece a flor improdutiva que o vento leva. Então aí sim, isso não vai adiantar nada. Eu quero que Deus me dê isso, eu quero que... Ah, tá igual um bebê chorão, né? Igual uma criança mimada, né? Então, aí... eu vou te falar uma coisa. É isso que muitas vezes faz determinadas pessoas se tornarem ateus ou agnósticos. Por quê? Não, eu já tive religião, hoje eu não acredito em nada. Por quê? Porque eu não recebi nada. Ah, tá. Então tu não é ateu, não é nada. Tu é um pedinte mimado. E aí você tá mimado, tu tá de mal com Deus, porque você não recebeu o que você queria. Ah, coitadinho, aquela coisa toda. Então, peraí, vamos analisar direitinho. Vamos observar direitinho. E vamos fazer a nossa parte. Também vamos fazer a nossa parte. Ok? É muito importante a gente compreender isso. Tá? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27. Pedi e obtereis. Item 22. Instruções dos Espíritos. Maneira de orar. Então isso foi uma mensagem enviada pelo Espírito V. Monod. E essa mensagem foi recebida na cidade de Bordeaux no ano 1862. Então o que ele está trazendo aqui para a gente? Ele fala assim: o dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia, né? Ou seja, na hora que a gente acorda, é a prece. Quase todos vós orais, mas quão poucos são os que sabem orar. Que importam ao Senhor as frases que maquinalmente, né, mecanicamente articulais umas às outras, fazendo disso um hábito, um dever que cumpris e que vos pesa como qualquer dever. Então a pessoa fica lá, ai meu Deus, 20 Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Você já viu um jogador de futebol, antes de entrar em campo, que fica todo mundo, Pai Nosso que está no céu, santificado seja tal. Será, quantos ali será que verdadeiramente estão orando? E quantos estão apenas repetindo palavras, sem sequer pensar naquelas palavras? Eu não estou dizendo que aquela prece seja uma coisa falsa, não. Pelo contrário, é algo bem intencionado. Mas o que eu estou questionando é quantos fazem de uma maneira automática, sem em nenhum momento estarem realmente vibrando com aquilo. Não confunda falar alto com vibrar. É diferente, tá? Então, desculpa. Ele continua. A prece do cristão, do espírita, seja qual for o seu culto, a sua religião, né? Deve ele dizê-la logo que o espírito haja retomado ao jugo, ao domínio da carne. Então a gente aqui voltou para o plano encarnado. Deve elevar-se aos pés da majestade divina com humildade.
eu vou pedir a Deus, aos benfeitores, eu vou procurar ter um ato de humildade, ok? Com profundeza, num ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até aquele dia. Quanta coisa boa a gente recebe todo dia. O ar que você respira é uma coisa boa, só que a gente não fica observando isso, né? Ok? Pela noite transcorrida e durante a qual lhe foi permitido, ainda que sem consciência disso, ir ter com os seus amigos, com seus guias, para aurir, para extrair no contato com eles mais força e perseverança. Então, quando a gente dorme, é só o corpo que descansa. O nosso espírito se desdobra, ele sai do corpo. E a gente encontra pessoas amigas, parentes, gente que desencarnou, né? Às vezes você fala, sonhei com fulano que morreu, sonhei com meu avô, com meu bisavô, tal, né? Espíritos amigos, a gente tem esse contato. Embora a gente não tenha muito bem essa lembrança, mas o espírito se desdobra, ok? Deve ela subir humilde aos pés do Senhor para lhe recomendar a vossa fraqueza, para lhe suplicar amparo, indulgência, né? Perdão e misericórdia. Deve ser profunda, porquanto é a vossa alma que tem de levar-se para o Criador, de transfigurar-se, como Jesus no Tabor, a fim de lá chegar nívea, né, clara e radiosa, a esperança de amor. Então, eu trabalhar com a minha fé, a minha perseverança. Jesus, esse negócio de Jesus no Tabor, esse episódio está no Evangelho de Marcos, Mateus e de Lucas. E ele fala que depois de Jesus ter se retirado com Pedro, Tiago e João, Jesus se transfigurou, mostrando com um extraordinário esplendor. E aí nesse contexto aí que veio, né, Moisés e Elias, né, que conversaram com Jesus, essa situação toda, ok? Então Jesus ali se transfigurou. Às vezes as nossas situações podem se transfigurar também, né? E aí eu posso falar assim, eu não sabia, né? Quando eles perceberam quem era Jesus, é que eles tiveram uau, é que foram perceber isso, né? Ele continua aqui. A vossa prece deve conter o pedido das graças de que necessitais, mas de que necessitais em realidade. Inútil, portanto, pedir ao Senhor que vos abrevie as provas, que vos dê alegrias e riquezas. Rogai-lhe que vos conceda os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Eu posso pedir, Jesus, dai-me paciência. Eu falo isso toda hora. Você vai ter o quê? Problemas para você adquirir paciência. Dai-me dinheiro, dai-me riquezas. Ok, você vai ter trabalho para que com esse trabalho você consiga ter o dinheiro e as riquezas que você quer. Entendeu? Então ele coloca, né? Não digais como o fazem muito. Não vale a pena orar porque Deus não me atende. Que é o que na maioria dos casos você pede para Deus. Já vos tendes lembrado de pedir a vossa melhoria moral? A gente aqui toda hora faz isso na prece, né? Que a gente possa melhorar, progredir, evoluir, ser instrumento do bem, praticar amor, perdão, fé. A gente pede toda hora aqui a evolução moral. Ele fala, não, né? Bem poucas vezes o tem desfeito. O que preferentemente vos lembrar de pedir é o bom êxito nos vossos empreendimentos terrenos, né? Sucesso nas coisas daqui da terra, o resto não estou nem aí, né? E a vez com frequência exclamado, Deus não se ocupa conosco. Se se ocupasse, não se verificariam tantas injustiças, insensatos, ingratos. Se descesses ao fundo de vossa consciência, quase sempre depararias em vós mesmos com o ponto de partida dos males que vos queixais. Pedi, pois, antes de tudo, que vos possais melhorar e vereis que torrente, né, que chuva de graças e consolações se derrama sobre vós. Deus não existe não, que eu não tenho aquilo que queria. Ou é que você não faz a tua parte, né? Você não se conecta e você não arregaça as mangas para se mexer, né? Deveis orar incessantemente, sem que para isso se faça necessário recolher a oratório ou ficar de joelho em praça pública, né?
A prece do dia é o cumprimento dos vossos deveres, sem exceção de nenhum, qualquer que seja a natureza deles. Não é ato de amor a Deus assistir os vossos irmãos numa necessidade moral ou física? Então a pessoa, quando está em necessidade, a gente não vai olhar? Um parente, um amigo, a gente não vai olhar? Não é ato de reconhecimento o elevardes a ele o vosso pensamento quando uma felicidade vos advém, quando evitais um acidente, quando mesmo uma simples contrariedade apenas vos roça a alma, desde que não vos esqueçar de exclamar: sede bendito, meu Pai. Não é ato de contrição, de arrependimento, vos humilhardes diante do Supremo Juiz, quando sente que faliu, que errou? Nossa, meu Deus, pisei na bola, me perdoa, peço perdão, né? Não é um reconhecimento? Ainda que somente por um pensamento rápido para lhe dizer: perdoai-me, meu Deus, pois pequei, por orgulho, egoísmo, falta de caridade, né? Dai-me forças para não fracassar de novo e coragem para reparar minha falta. Então, estou pedindo coragem para corrigir as minhas faltas, corrigir os meus erros. Isso, corrigir suas faltas e seus erros, é reforma íntima, é progresso, é evolução. Isso independe das preces regulares da manhã e da noite e dos dias consagrados. Como o vedes, a prece pode ser de todos os instantes, sem nenhuma interrupção acarretar em vossos trabalhos. Eu posso estar trabalhando na minha mesa, no meu escritório, sentado na mesa ali, e eu estou num momento de prece, eu estou numa conexão. Eu não preciso estar assim, de mãozinha assim, ou fazendo assim, ou de joelho. Não, não necessariamente. Não é o gesto que leva você à prece, mas é o teu pensamento que te leva à prece. Ok? Dita assim, ela, ao contrário, santifica. Tende como certo que só desses pensamentos, se partir do coração, é mais ouvido pelo vosso Pai Celestial do que longas orações ditas por hábito, muitas vezes sem causa determinante, e as quais apenas maquinalmente vos chama de hora convencional. Ou seja, eu pego um texto e fico lendo ali, eu nem sei o que eu estou dizendo, ou eu decorei aquele texto, né? Não tem. Fale com as suas palavras. Eu coloco muito aqui, uma prece que o cara lê um texto maravilhoso, e um outro que fala assim: ah, meu Deus, o bicho tá pegando aqui, me dá uma ajuda, eu tenho fé de que você vai me ajudar. A desse cara foi uma prece muito mais verdadeira do que aquele outro que ficou lendo uma poesia danada, mas que ele nem sabe o que ele está falando, né? Ok? Feito isso, chegamos à hora da prece, né? Para pessoas amigas ou inimigas, encarnadas ou desencarnadas. Eu vou começar a prece. Quando eu disser pausou, você pausa aí para mencionar os nomes dessas pessoas, tá? Então vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, espíritos amigos, benfeitores, viemos neste momento fazer um pedido muito especial por cada irmãozinho ou irmãzinha, encarnado ou desencarnado, onde quer que se encontre, que possa receber do alto a luz, a ajuda, o auxílio, o amparo, a inspiração, o fortalecimento para qualquer que seja a sua situação, trabalhando assim seu progresso, sua evolução, sua melhoria e sua reforma íntima, que assim seja, graças a Deus. Vamos então mencionar os nomes dessas pessoas. Pausou aí então? Soltou aí o pause. Vamos para a fluidificação da água. Aqui já está a minha garrafinha de água. Se você olhar, ó, aqui, ó, Minutos de Espiritismo 23. Vai lá no YouTube e bota Minutos de Espiritismo 23. Tem um estudo completo da fluidificação da água. Vamos colocar então as mãos sobre essa água e fazer a seguinte prece. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, viemos neste momento pedir-lhes para que possa esta água, neste momento, receber os melhores fluidos, energias e vibrações, de forma que ao contato dela com nossos organismos, possa nos proporcionar tudo aquilo que for de bom, de melhor, de importante ou de necessário a cada um de nós, que assim seja, graças a Deus. Então, estou colocando aqui a minha água. Saúde. E
vamos para a prece de encerramento. Eu lembro aí, né? Você vai pausando aí cada etapa dessa, tá bom? Senão você vai ficar numa correria danada. Então, prece de encerramento. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, obrigado por mais este Evangelho no Lar, mais essa oportunidade de estudo, aprendizado, reflexões, e que esse estudo, esse aprendizado e essas reflexões possam se converter agora em atitudes de nossa parte, tornando-nos cada vez mais instrumentos do bem, no nosso progresso, na nossa evolução e no nosso desenvolvimento. Muito obrigado pela limpeza e harmonização que foi feita neste ambiente, que possamos fazer a nossa parte para que se mantenha assim durante toda a semana, e que possamos estar aqui reunidos na próxima semana para mais um Evangelho no Lar, que assim seja, graças a Deus. Então, sendo assim, né, estamos finalizando aí o nosso Evangelho no Lar de hoje, tá bom? Fiquem com Deus, tenham todos então uma ótima semana e encontro marcado na semana que vem. Tchau, tchau!